você não está tendo visão de planejamento do seu negócio. Se você está cômodo, sem saber se vai conseguir pagar o boleto do fornecedor que vai chegar, então realmente você não precisa dessas ferramentas. Uma vez que o empreendedor deixa um pouquinho operacional e começa a olhar estrategicamente o seu negócio, isso vicia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Step for Business Brasil. Aqui a gente discute dicas muito práticas para a gestão do seu negócio. Eu sou Marcos Pequeno, sou educador financeiro focado em ajudar pequenos empreendedores a ter empresa mais lucrativa e com as finanças organizadas, com as finanças em dia. E nesse vídeo eu vou te apresentar as 3 principais ferramentas de organização financeira que vão economizar muito dinheiro para sua empresa e vão economizar muitas horas de trabalho para você, empreendedor. Então, se você ainda é daqueles empreendedores que anota tudo sobre o seu negócio naquele caderninho lento, caindo aos pedaços, cheio de marca de café, fica aqui comigo porque esse vídeo é para você. Tenho certeza que depois de conhecer essas 3 ferramentas, você vai querer queimar, você vai querer jogar pela janela o seu caderninho, porque essas ferramentas são uma verdadeira mão na roda e vão te ajudar a levar o seu negócio para o seguinte nível, tanto de organização financeira como também de lucratividade. Mas antes de eu te recomendar exatamente quais são essas 3 ferramentas, eu acho importante eu te explicar o que são essas ferramentas de organização financeira. E essas ferramentas são sistemas online que te ajudam a cuidar melhor das finanças e do dinheiro da sua empresa, para que você possa analisar melhor e tomar as melhores decisões para o seu negócio. E para isso, essas ferramentas contam com uma série de serviços, contam com muitas funcionalidades que podem até variar conforme as ferramentas, mas no geral, elas contam com algumas funcionalidades básicas que são comuns para todas elas, como por exemplo, a consolidação das contas da sua empresa. E isso porque o empreendedor brasileiro tem, em média, mais de 4 contas correntes. E isso quer dizer que sempre que você precisa consolidar, sempre que você precisa analisar os resultados da sua empresa, as despesas, os custos, as receitas da sua empresa, você precisa começar a somar na munheca, no braço, os extratos de cada um desses bancos. Essas ferramentas o que te permitem é consolidar tudo isso de maneira automática para você, para que você, consultando uma única plataforma, você consiga ver a totalidade das receitas, das despesas e dos custos da sua empresa. Além disso, essas ferramentas também permitem a categorização das despesas e dos custos do seu negócio. Ih, Marcos, agora complicou. Categorização de despesa e de custo, o que é isso? Vamos lá, pessoal, muito simples. A categorização significa que elas vão categorizar, agrupar, colocar em subgrupos as despesas e os custos do seu negócio. Ou seja, de acordo com o tipo de negócio, de acordo com o tipo de empresa que você possa ter, você pode ter despesas e custos relacionados a funcionários, a tarifa do cartão, a impostos, a marketing, a despesas gerais como aluguel, internet, luz, água, gás. E essas ferramentas o que te ajudam também é a categorizar cada um desses custos, cada uma dessas despesas em subgrupos. Isso tudo de maneira muito visual, de forma gráfica, para que você possa ver exatamente para onde está indo o dinheiro da sua empresa. Essa mesma categorização também aplica à receita da sua empresa, para que também de maneira gráfica, com relatórios gráficos, você possa identificar, por exemplo, quais são os meios de pagamento que o seu cliente mais usa. Se você está recebendo mais via cartão de crédito, ou via cartão de débito, ou via Pix, ou se você tem muitos recebimentos em dinheiro, em cash. Ou categorizar sua receita de acordo com o cliente que você tem, se isso for relevante para o seu negócio. Ou categorizar sua receita de acordo com projetos, caso a sua empresa trabalhe por projetos. E tudo isso agrega uma informação muito rica para você como empreendedor. Ah, Marcos, mas qual a diferença entre o que já me oferece o meu banco, que já inclui alguns extratos, alguns gráficos, e o que essas ferramentas me oferecem? E pessoal, é importante ter em conta que por mais que alguns bancos que são um pouco mais modernos já considerem alguma categorização de contas, já mostram alguns gráficos bem básicos, comparando a receita da sua empresa, as suas despesas, os seus custos, esse não é o foco do seu banco, não é o foco de nenhum banco.
O foco do setor bancário, em geral, é facilitar e permitir que você possa realizar pagamentos e recebimentos da maneira mais eficiente possível, ou que você possa contratar empréstimos, créditos ou fazer investimentos de acordo com a necessidade do seu negócio. E mesmo os bancos que são um pouco mais modernos e aproveitam o extrato bancário, a informação do extrato bancário, para mostrar isso através de gráficos, através de relatórios que são um pouquinho mais inteligentes, é importante ter em conta que a informação que o banco usa é a informação do seu extrato bancário. E qual o problema disso? Que o seu extrato bancário mostra o que já ocorreu no seu negócio, mostra o pagamento e o recebimento que você já realizou. Então você está sempre olhando para trás, você não está tendo visão de planejamento do seu negócio. É mais ou menos como dirigir um carro olhando pelo retrovisor, quando você precisa conduzir o seu negócio olhando para frente. E cá entre nós, se você enfiar o pé na jaca, se você der aquela escorregada e esquecer de pagar alguma conta, melhor para o banco, porque o banco vai ganhar juros sobre esse atraso, sobre essa escorregada que você teve. Ao contrário dos bancos, o que essas ferramentas agregam para o seu negócio é planejamento, organização e inteligência. De que maneira? Incluindo uma série de funcionalidades que facilitam a gestão, o planejamento do seu negócio. E ao contrário dos bancos, que se você der aquela escorregada, o banco ganha em cima de você, essas ferramentas trabalham com um modelo de assinatura. Ou seja, se você considerar que essas ferramentas estão agregando valor para o seu negócio, você vai pagar a assinatura delas. Se você identificar que essas ferramentas não estão agregando organização, planejamento e inteligência ao seu negócio, você pode cancelar a sua assinatura e a ferramenta deixa de ganhar. Então, ao contrário dos bancos, essas ferramentas têm interesse legítimo em agregar valor para a sua empresa, em agregar valor para você, empreendedor, senão elas vão deixar de ganhar. E quais são os maiores benefícios que essas ferramentas podem trazer para o seu negócio? Eu acho que a primeira de todas é exatamente essa previsibilidade. Ou seja, esse palavrão, né? Previsibilidade, quer dizer simplesmente a capacidade de prever, capacidade de se antecipar a como o seu negócio vai estar ao final do mês, ao final do trimestre ou até ao final do ano. Ou seja, ao contrário dos seus bancos, que sempre analisa a informação, sempre te mostra a informação passada, sempre te mostra o extrato bancário com os lançamentos, com os movimentos, com os pagamentos, recebimentos já realizados no passado, essas ferramentas conseguem analisar também os lançamentos futuros. Ou seja, aquele pagamento que você já sabe que vai ter que realizar, porque você parcelou alguma compra, por exemplo, e você sabe que ainda vai ter mais 4, 5, 6 parcelas, essa informação vai estar na ferramenta também. E da mesma forma, os recebimentos futuros, aquele cliente que parcelou a compra com você, aquele cliente que você sabe que vai receber dele futuramente, essa informação também vai estar nessa ferramenta. De tal maneira que você vai deixar de ter aquela preocupação sobre como você vai finalizar o mês, como você vai terminar o mês. Por quê? Porque essa ferramenta vai dar a você essa visão de como o seu negócio vai estar nos próximos períodos, nas próximas semanas, meses, trimestres. Outro ponto importante relacionado à previsibilidade do seu negócio. Essa ferramenta também te ajuda no controle de estoque do seu negócio. Caso a sua empresa trabalhe com estoque, ou de matéria-prima para produção, ou do produto já finalizado para revenda, essa ferramenta te ajuda a acompanhar o seu estoque e ela vai te lançar alertas, ela vai levantar a mão, ela vai te avisar, e ela vai falar: Marcos, olha, o estoque de tal produto está acabando. Eu te recomendo a comprar mais estoque desse produto e inclusive te recomendo a comprar tanto. Ela recomenda inclusive a quantidade a comprar desse estoque com base em como você vem utilizando esse produto nos últimos períodos. Outro ponto super importante, outro benefício super importante é que vai ser o fim do caos nas finanças do seu negócio. E isso por quê? Porque primeiro, ela permite a você, de maneira muito mais profissional, você manter e organizar um cadastro de clientes e um cadastro de fornecedores. Então, se você ainda é daqueles que mantém o contato dos seus clientes no WhatsApp, o contato dos seus fornecedores no WhatsApp, junto com o WhatsApp da sua sogra, do seu vizinho, do seu cunhado,
Esqueça disso, você não sabe o quanto eu já vi ocorrer, inclusive com alunos meus, quando eu conheci, né, que eles comentam que perderam o celular, o WhatsApp bloqueou, o celular caiu na privada e junto, literalmente, foi por água abaixo o contato de todos os clientes e fornecedores. Então, esqueça disso, é hora de migrar para uma maneira muito mais profissional de acompanhar os seus clientes, acompanhar os seus fornecedores, para que numa plataforma específica para isso, você tenha o telefone, o WhatsApp, o endereço dos seus clientes, a preferência dos seus clientes para que você possa atendê-los melhor, ou o contato dos seus fornecedores, caso você tenha qualquer problema na sua remessa, caso você tenha algum problema no pagamento do boleto que foi emitido pelo seu fornecedor, para que de maneira prática e fácil e ágil você possa contactar também os seus fornecedores. Outro ponto super importante, essas ferramentas vão te avisar, vão te enviar alertas relacionados ao vencimento de certas contas. Então, quando for vencer aquele boleto, for vencer aquela conta de água, luz, essas ferramentas vão te avisar exatamente para que você não tenha que pagar juros, multas ao banco. Então, a verdadeira mão na roda para quem está buscando otimizar as finanças da empresa. Outro ponto super importante, análises e relatórios gerenciais. Falando de fluxo de caixa, de DRE, que hoje ou você não tem, ou você depende do seu contador para uma vez a cada ano ou uma vez a cada semestre ele atualizar essa informação para você. Essas ferramentas vão te permitir automaticamente, não é algo que você tenha que fazer. Essas ferramentas automaticamente, com base nos lançamentos que você vai colocando, elas automaticamente vão gerar para você o seu fluxo de caixa, o seu DRE e diversos outros relatórios gerenciais, relatórios de vendas, relatórios de clientes, relatórios de fornecedores. Para quê? Para exatamente te dar mais independência na gestão do seu negócio. No momento que você precisar, o relatório está pronto para você da maneira mais prática e mais atualizada possível. E como que essas ferramentas conseguem gerar todos esses benefícios? Aqui, pessoal, é importante comentar que essas ferramentas não criam novos processos do nada. Tudo isso que essas ferramentas agregam, todos esses benefícios que essas ferramentas agregam, correspondem a processos que já deveriam ser realizados pelo empreendedor, mas que não são realizados por falta de tempo, por falta de organização. Então, o que essas ferramentas fazem é simplesmente agregar tecnologia e processos para facilitar que o empreendedor consiga ter relatórios gerenciais, consiga ter um cadastro de clientes e fornecedores de maneira profissional, consiga acompanhar as contas da empresa de maneira mais organizada, de maneira mais planejada, agregando inteligência, planejamento e organização a partir da tecnologia. Marcos, mas se eu não usar essas ferramentas, o que pode ocorrer com o meu negócio? No final das contas, eu conheço vários empreendedores que continuam anotando tudo no caderninho e tá bom assim, o negócio deles continua existindo. E pessoal, eu costumo responder essa pergunta com outra pergunta. O que pode ocorrer se você pegar a estrada com o seu carro sem cinto de segurança? O que pode ocorrer se você decidir construir uma casa sem um projeto, sem ter uma planta, sem ter um planejamento? Você pode ter sérios problemas relacionados a isso, mas no melhor dos casos, na melhor das situações, pode não ocorrer nada. Pode não ocorrer nada de mal, mas também pode não ocorrer nada de bom para o seu negócio. Isso por quê? Porque se você está cômodo, se você está feliz em continuar pagando multas e juros para o banco, porque esqueceu de pagar uma conta por simples desorganização no seu negócio, se você está cômodo em continuar trabalhando dia e noite, sem parar, sem descanso, sem férias, porque você está sempre procurando novos clientes, novas fontes de receita para ter um mínimo de estabilidade do seu negócio. Ou se você está bem em continuar passando aperto todo mês, sem saber se vai chegar no final do mês, sem saber se vai conseguir pagar o cartão de crédito, sem saber se vai conseguir pagar o boleto do fornecedor que vai chegar, realmente você não precisa dessas ferramentas. Essas ferramentas não são para você. Agora, se você acha que chegou o momento de acelerar o crescimento do seu negócio e tomar as melhores decisões para a sua empresa de acordo com os dados reais da sua empresa, ou se você acha que é o momento de começar a ter um negócio menos dependente de imprevistos, menos dependente das condições do mercado, ou se você quer começar a ter lucros mais consistentes,
né, de acordo com um planejamento bem feito do seu negócio, então fica aqui comigo, porque esse vídeo é para você. Eu tenho certeza que essas ferramentas vão levar o seu negócio para o seguinte nível, vão te ajudar a economizar muito dinheiro para sua empresa e muitas horas de trabalho para você, empreendedor. Marcos, eu posso usar o Excel para cuidar, para organizar as finanças da minha empresa? E sim, se você manja de Excel, você pode usar o Excel. O Excel é inclusive muito melhor do que o típico caderninho lento que muito empreendedor usa para anotar todas as informações do seu negócio. E o Excel também tem algum aspecto que agrega muita versatilidade, flexibilidade, porque você consegue ajustar a planilha exatamente às condições do seu negócio. Mas também é verdade que, para isso, o Excel acaba exigindo muito tempo do empreendedor. Ajustar as fórmulas, os gráficos, as planilhas para o seu negócio acaba exigindo muito tempo, além de ser propenso a erros. Se você se engana em uma formulazinha do Excel, todo o seu resultado no final sai errado e vai demandar tempo para você corrigir isso. Nas mentorias que eu dou, nas consultorias que eu dou, nas aulas que eu uso Excel com meus alunos. Mas eu uso Excel porque eu faço junto, eu pego na mão, eu mostro exatamente como fazer, eu vou acompanhando ali no detalhe e eu inclusive consigo identificar aonde o empreendedor cometeu erros para corrigir na mesma hora. Mas se eu tivesse que recomendar uma ferramenta para quem precisa de mais autonomia, para quem não está especificamente na minha mentoria, nesse caso eu não recomendaria o Excel. Eu recomendaria uma das 3 ferramentas que eu vou comentar com você daqui a pouquinho nesse vídeo. Agora, pessoal, vamos para os comentários que eu mais escuto de empreendedores quando estão tentando organizar as finanças da sua empresa, mas começam a se bloquear por falsas crenças que eles possam ter em relação à organização financeira da empresa. E provavelmente o comentário que eu mais escuto é: Marcos, mas eu não tenho tempo para organizar, para cuidar das finanças da minha empresa. E é verdade, pessoal, que esse é um dos comentários com os quais eu mais me identifico, porque eu pensava muito anteriormente como que eu posso pedir para um empreendedor que dedica 10, 12 horas ao seu negócio todos os dias, que trabalha sem descanso, que não para de pensar no negócio de manhã e de noite, como que eu posso pedir para esse empreendedor dedicar tempo a organizar as finanças da empresa? Mas aqui, pessoal, nesse caso, o problema é a solução. Ou seja, exatamente por você não ter tempo de organizar as finanças da sua empresa, é que você precisa organizar as finanças da sua empresa. Exatamente por você não ter tempo, é que você precisa dedicar tempo a isso. E isso por quê? Imagina 2 estantes. Uma estante totalmente desorganizada, com os livros bagunçados, e outra estante bem ordenada, com os livros organizados por ordem alfabética, né, organizado pelo título dos livros. E eu vou fazer a você 2 perguntas. Quanto tempo, caso você precise buscar uma informação específica, quanto tempo você poderia levar para encontrar essa informação nessa estante desorganizada? E quanto tempo você levaria para encontrar essa mesma informação nessa estante muito bem organizada? Segunda pergunta é: quando você conseguir encontrar essa informação, qual é a chance, qual é a possibilidade, qual é a probabilidade que essa informação vai ser completa e vai ser exatamente a informação que você precisa na estante desorganizada? E qual é a chance, qual é a probabilidade de que essa informação vai ser completa e vai ser exatamente a informação que você precisa na estante organizada? Tudo isso aqui, pessoal, de estante desorganizada e organizada, é simplesmente uma metáfora, uma comparação para explicar para você o quanto tempo você ganha, o quanto tempo você economiza para você mesmo, empreendedor, por ter as suas finanças organizadas como essa estante de livros organizada estava. Tudo isso agrega muito tempo, economiza tempo para você, empreendedor. E no final, você ter as suas finanças organizadas, você coloca a sua empresa num ciclo positivo de organização e resultados. E isso por quê? Porque você organizar as finanças da sua empresa traz mais resultados para a sua empresa. Você organizar as finanças da sua empresa, você deixa de pagar multas, você deixa de pagar juros, você sabe que despesas, que custos podem ser cortados porque não vão fazer falta à sua empresa. Com essa liberação de caixa que você começa a ter, você pode eventualmente contratar
recursos, contratar funcionários, contratar pessoas para te ajudarem com as vendas, a te ajudar a contactar os clientes. E esses resultados positivos acabam economizando mais tempo para você. E essa nova economia de tempo faz com que você organize ainda melhor a sua empresa. E a sua empresa mais organizada começa a gerar mais resultados. E como você já percebeu, você acaba colocando a sua empresa num ciclo positivo de organização e resultados. Queria contar para vocês também a história da Paulinha. A Paulinha é uma aluna minha muito querida de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e ela é proprietária de uma empresa de gastronomia que se chama Bem Leve. E a Paulinha é o perfeito exemplo de como a organização nas finanças economiza tempo para o empreendedor. Isso porque quando eu conheci a Paulinha e comecei a cuidar das finanças da Bem Leve, as finanças da Bem Leve estavam tão desorganizadas que a Paulinha não conseguia ter resultados positivos, não conseguia ter lucro com a empresa. Todo mês a Paulinha sempre fechava a Bem Leve, sempre fechava as contas da Bem Leve no vermelho. E por consequência disso, como a Bem Leve não se mantinha, não era uma empresa lucrativa, a Paulinha tinha que dedicar 8 horas do dia dela para trabalhar como funcionária de outra pessoa. Ela tinha a empresa de gastronomia dela, mas ela trabalhava como cozinheira para outra empresa, para ter um salário e com esse salário ela poder financiar, ela poder custear a continuidade da empresa dela. Passadas 12 semanas, que é mais que suficiente para colocar a empresa em ordem, inclusive para que a sua empresa comece a ter resultados positivos, passado esse período de 12 semanas, a gente conseguiu fazer com que a Bem Leve fosse lucrativa. E como consequência disso, a Paulinha pôde sair, pôde deixar o trabalho dela, liberando 8 horas do dia dela, que ela dedicava para outra empresa, que ela dedicava para o chefe dela anterior, para cozinhar para outra pessoa. Ela pôde liberar esse tempo dela para dedicar não só a Bem Leve, dedicar não só à empresa dela, mas também essas 8 horas ela pôde dedicar a ela mesma, para se cuidar melhor, para estar mais com a família dela, para estar mais presente em casa, para estar mais tempo com os amigos dela também. Outro comentário que eu costumo escutar com muita frequência é: Marcos, mas a minha empresa é muito pequena ainda. Eu preciso realmente implementar toda essa organização financeira? E pessoal, eu queria comentar com vocês aqui do paradoxo da organização financeira. É verdade que a empresa pequena ela tem uma estrutura mais simples, porque ela tem menos clientes, ela tem menos fornecedores, a conta bancária é simplificada porque tem menos movimentos, e até a declaração do imposto de renda de uma empresa que tem uma estrutura menor, ela é muito mais simples em comparação a de uma empresa que já conta com várias filiais, com várias unidades, com uma infinidade de fornecedores, com muitas contas bancárias. Mas a questão é, o paradoxo aqui é, exatamente por ser uma estrutura mais simples, exatamente por ter uma estrutura menor, é que a pequena empresa precisa ainda mais da organização financeira. E isso por quê? Porque no caso da pequena empresa, normalmente é 1, 2 ou poucas pessoas que cuidam de toda a operação da empresa. E essas pessoas precisam estar muito bem organizadas entre elas, precisam estar com processos muito bem definidos para que elas não se percam entre esses processos. Numa empresa maior já tem muitos departamentos, já tem muitas áreas e já tem áreas que cuidam especificamente de cada processo da empresa. Então, a organização acaba já existindo intrinsecamente na empresa. Numa pequena empresa, como a distribuição de tarefas não está muito clara e muitas vezes pode ser uma única pessoa que cuida de todos esses processos, essa pessoa precisa se organizar para que os processos da empresa, para que a operação da empresa seja mais eficiente, seja mais ágil. Outro aspecto importante é também que a pequena empresa ela tem uma estrutura que ela é mais propensa a turbulências. Turbulências eu me refiro a mudanças na condição de mercado, mudanças de estação, ou até mesmo um erro, um simples erro do empreendedor pode ser suficiente para quebrar a empresa. Se o empreendedor se enganar, se equivocar no erro do estoque, como eu já vi isso acontecer, ele acabar comprando mais estoque do que é necessário e acabar não tendo saída para todo aquele estoque ou acabar comprometendo o capital de giro da empresa, isso pode ser suficiente para quebrar uma empresa de pequeno tamanho, de pequeno porte.
Então, por essas razões, uma empresa de pequeno porte, uma empresa pequena, precisa ainda mais de organização financeira em comparação a empresas de maior tamanho. Agora, de quanto em quanto tempo eu preciso cuidar da organização financeira da minha empresa? E para responder essa pergunta, pessoal, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que a organização financeira, uma vez que você começa, você não para mais. Então, sempre que você vende um produto e você vai lá e registra a venda desse produto, você está cuidando da organização financeira da sua empresa. Sempre que você tem um gasto, sempre que você vai pagar uma conta, um boleto de um fornecedor, e você vai lá e compara esse gasto para ver se encaixou, para ver se ainda está dentro do seu orçamento, do que você tinha previsto para esse gasto especificamente, você está cuidando da organização financeira da sua empresa. Mas além desse operacional do dia a dia de toda hora, eu recomendo, especialmente as empresas de varejo, a dar uma visão geral, dar uma analisada geral nas contas da sua empresa uma vez por semana. E isso por quê? Porque no caso de uma empresa de varejo que precisa apresentar resultado todo dia, se você fizer uma análise, se você der uma analisada uma vez por semana, você ainda tem tempo de ajustar os seus planos, ainda tem tempo para ver se os seus gastos, se as suas despesas estão dentro do que foi previsto, para ver se as suas vendas estão de acordo com o esperado e caso tenha alguma coisa que tenha se desviado do que tinha se previsto, que tenha se desviado do que tinha orçado, que você tinha orçado para o seu negócio, você ainda tem tempo de recuperar, de ajustar os seus planos e recuperar os seus números antes de terminar o mês. Agora, a boa notícia é que se você fizer isso bem, se você fizer essa análise bem, esse acompanhamento bem feito, esse acompanhamento não deveria levar mais de 15 minutos do seu tempo. E como isso é possível? Porque você tendo as informações organizadas, você já sabe exatamente onde encontrar a informação que você precisa. Você analisando o seu negócio com bastante frequência, você já tem em mente como que o seu negócio estava na semana passada, como que estava na semana anterior, quais são as metas que você estabeleceu, qual é o planejamento que você fez para o seu negócio, de tal maneira que já tendo a informação fresca na cabeça, com uma olhada de 15 minutos, deveria ser suficiente para você fazer essa organização financeira da sua empresa. Mas como toda sua regra tem a sua exceção, aqui também existe uma ocasião, uma possibilidade em que a organização financeira pode não ser positiva para a sua empresa. E esse caso é o que eu costumo chamar de análise-parálise. Só relembrando aqui que o objetivo principal da organização financeira é facilitar a análise da sua empresa para que você possa tomar as melhores decisões para o seu negócio e principalmente para que você possa implementar as decisões tomadas. E o que ocorre normalmente é que quando, eu já vi isso ocorrer já, quando o empreendedor começa a se deparar com essa visão mais analítica do negócio, com essa visão mais gerencial, mais estratégica do negócio, muitos empreendedores gostam tanto dessa visão mais estratégica que acabam se perdendo nessa visão e acabam não partindo para a implementação, que é fundamental para todo empreendedor. Então aqui, pessoal, muito cuidado para a gente não ficar amarrado, não ficar preso na análise-parálise. Essa visão estratégica vicia. Essa visão estratégica, uma vez que o empreendedor deixa um pouquinho o operacional e começa a olhar estrategicamente o seu negócio, isso vicia, sinceramente falando. Então cuidado para não ficar apenas na parte estratégica e continuar com a parte de implementação, mas já contando com muito mais inteligência, já contando com toda a visão estratégica e analítica do negócio para decidir o que é mais prioritário, o que vai trazer melhor retorno para o seu negócio. Pela mesma razão, existe uma maneira correta de usar essas ferramentas de organização financeira que eu vou te apresentar. E a maneira correta é olhar para todos os serviços, para todas as funcionalidades que essas ferramentas agregam ou trazem para o seu negócio, como um cardápio de um restaurante. Quando a gente vai no restaurante, a gente não escolhe todos os pratos do cardápio. Da mesma forma, agora que você está começando a organizar as finanças da sua empresa, você não vai implementar todos os serviços, você não vai usar todas as funcionalidades de uma vez só. Você vai escolher uma delas que esteja de acordo com a necessidade da sua empresa para implementar agora. Passam 2, 3 semanas, você já está habituado, você já sentiu o valor que aquele serviço agrega ao seu negócio,
o seu negócio já está um pouquinho mais organizado e você vai escolher outro serviço, outra funcionalidade. E dessa forma, gradualmente, essas ferramentas vão constantemente agregar mais e mais valor para a sua empresa. E eu vou te apresentar agora quais são essas 3 ferramentas. Super importante que, caso você decida pesquisar, eu fiz esse levantamento e encontrei 261 ferramentas de organização financeira, especificamente para pequenas empresas, para o pequeno empreendedor. Mas para que você não tenha que dedicar todo esse tempo que eu dediquei para fazer esse levantamento, eu já selecionei para vocês as 3 ferramentas que se adequam a qualquer tipo de negócio e a qualquer nível de experiência que você possa ter como empreendedor. Então, vamos lá, vamos falar da primeira ferramenta. E a primeira ferramenta que eu queria apresentar para vocês se chama Contas Online. É importante comentar que a Contas Online não é das plataformas mais avançadas, não é dos serviços mais completos, que vai ter mais funcionalidades, com funcionalidades mais avançadas, mas essa é exatamente a vantagem da Contas Online. Porque para quem está começando, ela acaba sendo muito mais simples para quem está começando a organizar as finanças da empresa. Isso não quer dizer que a Contas Online tenha poucas funcionalidades. Como você vê aqui, tem muitas funcionalidades e a Contas Online concentra especificamente os principais serviços que o empreendedor que está começando a organizar as contas da empresa pode precisar. E tudo isso de uma maneira simplificada, de uma maneira a facilitar a compreensão pelo pequeno empreendedor. E de todas as funcionalidades aqui que você viu, eu queria destacar 2 aspectos importantes da Contas Online. O primeiro é exatamente a personalização dos serviços. A Contas Online permite você desativar as funcionalidades que você não vai utilizar. Então, por exemplo, caso você tenha uma empresa que tenha prestação de serviços, que se dedica a prestar serviços, ou consultoria, ou um escritório de advocacia, por exemplo, é pouco provável que você precise da gestão de estoque. Então você pode entrar no Contas Online e desativar as funcionalidades de gestão de estoque, de tal maneira que na sua tela não vai aparecer nada, nenhum recurso, nenhuma informação relacionada à gestão de estoque. E isso faz com que você veja na tela do Contas Online especificamente a informação que você precisa para a gestão do seu negócio. Outro aspecto destacado do Contas Online é a gestão de metas, é estabelecer metas para o seu negócio. Se você é um empreendedor que gosta de se planejar, que gosta de fazer planos e principalmente gosta de estabelecer metas para o seu ano, eu acho que essa ferramenta pode agregar muito valor para o seu negócio. Por quê? Porque as metas que a Contas Online permite podem ser estabelecidas de maneira mais geral ou pode também ser estabelecido de acordo com critérios específicos, de acordo com a marca. Você pode estabelecer metas de venda para cada uma das marcas que você vende. Você pode colocar metas para o saldo da sua conta. Eu quero que o saldo da minha conta ao final de 2023 esteja a tantos reais. Você pode colocar metas de economia. Você pode colocar metas para cada um dos seus gastos, para que a Contas Online te ajude a controlar os seus gastos também e você possa ir vendo a maneira como você vai se aproximando ou não da meta estabelecida. Então, para quem está começando a organizar, para quem está dando os primeiros passos na organização financeira da empresa, a Contas Online é uma excelente opção. A segunda ferramenta de organização financeira que eu queria te apresentar é a Conta Azul. E a Conta Azul, sim, já concentra muito mais funcionalidades, serviços muito mais avançados, recursos muito mais completos que você pode precisar ou porque o tamanho do seu negócio já exige recursos mais avançados ou porque você já conta com outras soluções para as funcionalidades mais básicas do seu negócio. Então, enquanto outras ferramentas permitem a geração de relatórios mais básicos, como relatórios de vendas, relatórios de fornecedores, relatórios de faturamento, a Conta Azul te permite inclusive a geração automática de relatórios gerenciais como fluxo de caixa, DRE. Então, esse tipo de informação que o seu contador costuma te pedir para a geração do imposto de renda, para a declaração do imposto de renda, a Conta Online te permite gerar isso automaticamente. Vai ser muito mais fácil essa integração, essa comunicação com o seu contador.
Inclusive, um dos pontos destacados da Conta Azul é exatamente a integração com contadores, porque a Conta Azul já tem vários contadores que são previamente registrados, cadastrados, credenciados pela plataforma e, principalmente, eles utilizam a plataforma deles para ter acesso às informações dos clientes deles. Então, quando chegar o momento de fazer a declaração do seu imposto de renda, ao invés de você ter que ficar enviando relatórios, enviando informações, dando a senha do seu banco, que tem empreendedores que fazem isso, que compartilham a senha do banco com o contador. Não façam isso. Eu sei que tem gente que faz, mas não façam isso, pelo amor de Deus. Tá? Mas ao invés de você chegar nesse ponto, ter que ficar enviando senha do banco, relatórios, informações, dados para o seu contador, o que a Conta Azul permite é que o contador tenha diretamente acesso especificamente a informação que ele precisa para gerar a declaração do imposto de renda para o seu negócio. Outro aspecto interessante da Conta Azul é a integração com bancos. Os principais bancos do Brasil, os principais bancos do país estão integrados na plataforma, de tal maneira que, ao invés de você ter que ficar atualizando manualmente, ou ao invés de você ter que ficar importando e exportando relatórios do seu banco para a Conta Azul, sempre que você fizer uma movimentação bancária no seu banco, a sua plataforma Conta Azul vai automaticamente ser atualizada. E isso vai agregar muita agilidade para o seu negócio. É verdade que todos esses recursos mais avançados da Conta Azul também exigem um maior tempo de aprendizado. Então, por isso que eu comentei que ela é focada em empreendedores que ou já contam com um mínimo de organização, ou empreendedores que já têm uma empresa de certo tamanho e que já exigem ferramentas muito mais completas. Mas para compensar esse tempo de aprendizado, esse tempo que pode levar para controlar melhor os recursos da Conta Azul, a Conta Azul disponibiliza uma série de vídeos, de tutoriais, de guias que facilitam muito o aprendizado de cada uma das funcionalidades da plataforma Conta Azul. Agora, se você tiver uma loja virtual e precisar de uma ferramenta para te ajudar com a organização do seu e-commerce, a terceira ferramenta de organização que eu queria te apresentar é a Bling. Isso por quê? Porque a Bling, além de ter uma série de funcionalidades específicas para a organização financeira da sua empresa e funcionalidades bem avançadas, inclusive, ela também inclui serviços e recursos específicos para quem tem uma loja virtual, como, por exemplo, a integração com várias plataformas de e-commerce, como Amazon, Magalu, Shopee, Mercado Livre, são facilmente integráveis à Bling. E tudo isso também conta com o estoque centralizado da Bling, a gestão de estoque centralizado. Ou seja, sempre que você fizer a venda através de uma dessas plataformas, se você fizer a venda de um produto através da Amazon, a Bling vai se encarregar de diminuir a quantidade de produtos disponíveis em cada uma das plataformas que você usa. Outra funcionalidade interessante é a de emissão de códigos para rastreamento. Sempre que o cliente entrar no seu site e fizer uma compra, a Bling vai gerar um código de rastreamento que vai permitir ao seu cliente identificar o momento que o produto sai da sua loja ou do seu estoque, o momento que o produto é enviado e o momento que o produto chega ao endereço que foi indicado para o seu cliente. E para tudo isso, a Bling também não poderia deixar de fazer a gestão do frete ou a seleção da empresa do frete. Ou seja, a Bling te ajuda a fazer cotações de frete para o produto que você vai enviar, e essa cotação pode ter em conta tanto o prazo de entrega ou também o custo que você busca para o frete, para o seu negócio. E como último ponto relacionado à Bling, a Bling também inclui uma conta corrente digital. Então, caso você ainda esteja precisando, além de fazer a organização financeira da sua empresa, ainda esteja procurando um banco para fazer pagamento, para fazer recebimentos via Pix, para organizar suas contas, para pagar suas contas, a Bling também tem uma conta digital que pode assessorar. Essa conta digital já vem integrada à plataforma de organização financeira da Bling. Marcos, agora eu contratei uma super ferramenta de organização financeira e eu estou usando ela direitinho e tenho dedicado meus 15 minutos por dia a essa ferramenta. Isso é suficiente? E pessoal, infelizmente não.
Porque é verdade que essas ferramentas ajudam muito a cuidar melhor das finanças da sua empresa, para que você possa analisar melhor o seu negócio, tomar melhores decisões e implementar essas iniciativas que vão trazer um maior retorno para o seu negócio. Mas para que isso funcione, é muito importante você entender, você saber interpretar as informações do seu negócio. E é por isso que a educação financeira é tão importante para todo empreendedor. Como eu sempre digo, é preciso estudar para empreender. Então eu queria te fazer um convite. Eu queria te convidar a continuar acessando o conteúdo do canal Step for Business Brasil, onde a gente vai postar conteúdos e dicas e informações muito relevantes para a gestão do seu negócio. E se você gostou desse vídeo, eu queria pedir aqui o seu joinha, o seu like, eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo com outros amigos seus que também estejam buscando, também estejam precisando organizar as finanças do negócio deles, porque isso ajuda muita gente a fazer com que esse conteúdo chegue a mais empreendedores. E eu também queria te convidar, a caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma observação, ou inclusive alguma sugestão sobre próximos conteúdos que a gente possa postar, não deixe de colocar aqui abaixo o seu comentário, porque eu e a equipe Step for Business Brasil, a gente se compromete a responder a cada um dos comentários, a cada uma das observações, sugestões, recomendações que forem colocadas nos comentários. Não deixe de colocar seu comentário e eu espero você no próximo vídeo. A gente se vê por aqui. Um grande abraço, pessoal. Valeu!